Bom dia, irmãos e irmãs. Um bom domingo a todos. Eu quero compartilhar o PowerPoint. Então, nós já estamos no último domingo, né, desse mês 7 de julho do ano de 2025, 13º ano do Cheonilguk. E nós vamos iniciar períodos de 40 dias de testemunho. Por isso eu escolhi o tema milagre de testemunho. Mas antes de iniciar milagre de testemunho, eu gostaria de dizer que nós finalizamos ontem o primeiro seminário de líderes do Cheonilguk. O que é ser líder de Cheonilguk? O que o líder de Cheonilguk precisa fazer? Qual a importância, o valor? Então, eu quero falar um pouco sobre testemunho e trazer algumas palavras da verdadeira mãe para esse tempo, para essa era tão importante. Às vezes, nós não temos a percepção clara da importância daquele tempo. E isso aconteceu dentro da história. Momento que o verdadeiro pai estava aqui em Jardim, que tempo importante. Quando o verdadeiro pai esteve em São Paulo, quando o verdadeiro pai esteve na terra, quando Jesus esteve na terra. Então, nós precisamos aumentar nosso nível de sensibilidade através do Chomson, na sala de Chomson, e aí conseguir ter a percepção correta da importância daquele tempo, conseguir usufruir, sentir o quanto aquele tempo é tão importante. É o segundo seminário de espiritualidade, um seminário bem intenso, as vigílias elas são bem intensas, junto com a equipe de espiritualidade da Coreia, que está realmente na linha de frente, puxando, e testemunho maravilhosos de jovens que deixaram sua faculdade, deixaram seus pais, deixaram sua cultura e vieram para Mato Grosso, Brasil, para Jardim. É bem diferente a natureza, os pernilongos, os carrapatos, a alergia, a comida, o calor, o frio, o céu diferente, é diferente. E o quanto eles dedicam como ponta, como na linha de frente, como Chomson. E o quanto o reverendo Sunankin tem explicado da importância da Sala Chomson, a importância desse tempo, a importância do Chomson, e o quanto o reverendo David Kim tem explicado sobre como nós podemos ser autênticos, verdadeiros líderes na era do Cheonilguk, verdadeiros irmãos e irmãs, verdadeiras famílias, lar, igreja e Chombo. De qualquer forma, qualquer coisa que eu explique, o ponto mais importante é se a nossa sensibilidade está à altura de entender a importância desse tempo, a importância da nossa vida nesse tempo. Um ambiente aqui, né? Esse ambiente aqui é um ambiente onde esteve os verdadeiros pais, aonde os verdadeiros pais transpiraram, derramaram lágrimas, deu guia interno. Então, uma das principais missões desse seminário que terminou ontem é conseguir sentir a presença do verdadeiro pai aqui. Ter essa percepção. Então, onde a gente anda, a gente vai assim tendo aquela atenção. O verdadeiro pai
caminhou por aqui. O verdadeiro Pai esteve aqui. E nós temos irmãos que teve experiência com o verdadeiro Pai, que viu o verdadeiro Pai. Nós temos até segunda geração que recebeu revelação do verdadeiro Pai, do Rundinim, do Rio Dinim. Então é um lugar muito, muito especial. E vai haver no futuro mais seminário de espiritualidade. Então, de alguma forma, pelo menos por enquanto, desejar passar um tempo aqui entre a sala de Chomchon, a natureza e os lugares sagrados que as pessoas caminharam. Quando nós terminamos o seminário de 21 dias na Coreia, em abril, nós subimos até o palácio para ver a verdadeira mãe, para despedir da verdadeira mãe, para tirar uma foto com a verdadeira mãe, e a verdadeira mãe ela falou: agora vocês retornam aos seus respectivos países, tá certo? Todo mundo, sim, né? Então, como água pura que vocês são e que são, já experimentaram e compreenderam o que devem fazer. Não é assim? Todo mundo respondeu, né? Tem que dar testemunho a muitas pessoas por 10, por 100, para que seja água pura como vocês. De modo que enquanto a Holimadehan, ao mar, permanece na terra, reúna-se todos e cumpra minha expectativa de serem filhos e filhas belos e bons, de piedade filial diante dos pais celestiais. A verdadeira mãe está pedindo para nós dar testemunho. A verdadeira mãe sonha, espera, deseja que nós possamos dar testemunho. Estando fisicamente na terra, nós não fazermos isso, nós estamos pecando. Pecado de desobediência aos pais celestiais, aos verdadeiros pais. 2000 anos você desobedece Jesus, é pecado. Mas na frente de Jesus, na época que Jesus estava lá dando direção, amai ao próximo como a si mesmo, e você não consegue fazer, é pecado grave, ou gravíssimo. Então nós temos que entender, temos que superar, temos que ver a melhor forma, nós precisamos praticar testemunho. Como pode não praticar testemunho? Por que você não pratica testemunho? Você não quer, você não consegue, você não tem capacidade? Qual é a situação? Se fosse uma enfermidade, se fosse uma doença, você não iria fazer de tudo para livrar dessa doença? Então nós temos que cumprir com esse pedido da verdadeira mãe. Alguns lugares são mais difíceis espiritualmente para fazer testemunho. Alguns lugares são mais pesados espiritualmente. Eu dei o exemplo de 3 cidades aqui, né? Eu dei testemunho no Riacho Grande, um lugar cheio de natureza em volta de um lago muito lindo. Eu dei testemunho em Pinheiro, onde as pessoas são muito ocupadas e bastante pessoas da esquerda. E dei testemunho em Campo Limpo, Santo Amaro. São 3 lugares com aspecto diferente, aspecto espiritual diferente. Mas nesses 3 lugares tem sala de Chamichão. A sala do Chamichão não muda, é absoluto, porque lá é o lugar onde o mundo físico e o mundo espiritual se encontram. Lá é o lugar onde nós podemos entrar em ressonância com o coração dos pais celestiais. Então, mesmo que você esteja numa empresa, mesmo que você esteja numa vila difícil, num condomínio, num lugar muito bom para dar testemunho, onde a natureza, o ambiente é mais leve espiritualmente,
ou mesmo que você esteja num lugar muito pesado, se você vai na sala de Tianchuan uma vez por semana, ou todos os dias, se você tiver a possibilidade e a oportunidade, e você procura ser sincero com os pais celestiais, se você se esforça para desenvolver seu Chonson e entrar em ressonância, então não importa o ambiente, não importa o lugar, você vai conseguir criar circunstância. Alguém vai vir até você, você vai encontrar alguém, você vai ter a percepção na fila da padaria, na fila do mercado, com o porteiro do condomínio, com aquela pessoa que você encontra todo dia no ponto do ônibus, com aquela pessoa que você vê todo dia dentro do ônibus. Vai surgir uma situação para você poder dar testemunho. Além de ser um pedido da nossa amada verdadeira mãe, é parte do nosso crescimento espiritual. Então não importa o lugar, não consigo dar testemunho na minha rua, na minha vila, não tem nada a ver. Você tem sala de Tianchuan, você vai na sala de Tianchuan, você pede para criar a circunstância vai aparecer. Eu me lembro de uma história de uma figura central que foi em uma cidade. E eu já tinha ido nessa cidade há uns 3 anos, há uns 5 anos atrás. Depois a figura central foi lá. E quando a figura central voltou, eu fiquei bastante curioso e perguntei para a figura central: o que você sentiu naquela cidade? Aí ele falou: eu senti que é um lugar muito pesado, muito difícil, é como se não houvesse 1 centímetro onde Deus pudesse colocar o pé. Aí eu contei o quanto eu sofri, o quanto foi pesado para mim naquela cidade. Mas não importa, não importa. Isso é a nossa percepção. Não é a percepção dos pais celestiais. Nós precisamos tomar o ponto de vista dos pais celestiais. Tomando o ponto de vista dos pais celestiais na sala de Tianchuan, a circunstância para o testemunho, ela vai aparecer. Por quê? O caminho da vontade de Deus, a palavra dos verdadeiros pais. A vontade de Deus veio antes de mim. Antes da sua conclusão, da sua imaginação, do que você acha que é certo, que é errado, se dá ou se não dá. Deus, ele é o início da vontade. Deus, ele é o conteúdo da vontade e propósito da vontade. Então, a atividade que nós fazemos é a vontade do céu. Ela é a vontade dos pais celestiais. Por quê? A vontade vem antes do que eu acho, do que eu penso, do que eu concordo. Pode ser que algum sentimento, algum mau hábito, alguma distração não permita. Mas a primeira vez que nós restaurarmos que nossa atividade é para dar alegria aos pais celestiais, por que você não quer ir dar alegria aos pais celestiais? A vontade é a base de toda a nossa felicidade. Nosso orgulho, nossa autoridade e nosso conhecimento. Então, a vontade que veio antes de nossa percepção, do nosso entendimento, também é a razão para adquirirmos felicidade. É a razão para nós adquirirmos um orgulho original saudável. É a razão para nós adquirirmos a autoridade e desenvolver nosso conhecimento sobre a vontade, sobre o coração dos pais celestiais.
Não é verdade? O homem pode viver e morrer em vão, sem ter cumprido nada, feito nada. Mas a vontade nunca pode perecer. Ela deve alcançar fruição e ser consumada sem falha. Nós devemos unir com essa vontade, nós devemos encarnar essa vontade, levar essa vontade adiante, porque ela é fonte da nossa felicidade, fonte do nosso orgulho original, fonte da nossa autoridade, certo? Que veio antes da nossa existência, antes de nós pensarmos porquê de que qualquer coisa. Na realidade, a vontade foi declarada a nós. Aju? Vamos todo mundo falar bem forte. Aju? Então, nós precisamos ter milagre de testemunho, ou fazer milagre de testemunho. Como nós vamos fazer milagre de testemunho? Nós vamos iniciar as condições de restaurar pessoas em nível nacional para restauração nacional. O que precisamos entender, o que precisamos praticar. Durante todos os rondoquês, nós vamos estar escutando conteúdo para aumentar nosso entendimento e assim nós colocarmos em prática essa providência de testemunho, que é a condição para a nossa própria restauração e é a condição para a restauração da nossa família e é a condição para a restauração nacional. Pensa comigo. Quando nós damos testemunho e conseguimos filhos espirituais, isso torna uma proteção para a nossa bênção, para a nossa família, uma proteção para nossos filhos e nossos netos. Palavra dos verdadeiros pais no livro A Vontade de Deus e o Mundo. E está muito claro que nós precisamos aumentar nosso nível de entendimento sobre o que é testemunho. Testemunho na era da restauração por indenização e testemunho na era do Chonilguk. Tem diferença ou não tem? Se tem diferença, qual é a diferença? Quantos por cento você sabe dessa diferença? Então, nós precisamos absolutamente entender, tá certo? E praticar. Então, nosso verdadeiro Pai no mundo espiritual, a nossa verdadeira Mãe aqui na Terra. Nós precisamos, com o nosso sentimento, com nossos pensamentos, com as nossas palavras, acertar a vontade do céu. Acertar a vontade de Deus é o primeiro ponto da providência. Durante esses 30 anos, 30 e poucos anos de igreja, eu posso me lembrar de pessoas que estavam há 25 anos atrás só um pouquinho desviado da vontade de Deus. Só um pouquinho. Quase nada. Se você não tivesse um princípio divino bem claro na sua cabeça e bons antepassados para te orientar, você não ia perceber que ele estava a alguns milímetros, alguns segundos desviado.
em seus pensamentos, em suas palavras. E hoje, ele e toda a família está contra os verdadeiros pais, contra os pais celestiais. Começou só um milímetro. Por isso é necessário ter essa sensibilidade, esse entendimento para acertar a vontade dos pais celestiais. E às vezes nós precisamos estabelecer condição de chomson, condição de indenização. Porque pode acontecer que o que eu quero fazer para Deus, às vezes pode ser diferente de fazer providência. Eu quero fazer isso para Deus. Eu quero fazer aquilo para Deus. Mas não é providência. Deus quer que você vá ali, talvez, fazer alguma coisa. Mas Deus quer que você faça providência. E providência tem ordem, a primeira ordem, a segunda, a terceira, a quarta. Então, é parte da nossa porção de responsabilidade conseguir ver, conseguir entender, conseguir sentir essa vontade de Deus para com cada um de nós. Essa expectativa dos pais celestiais para cada um de nós. O foco deve ser acertar a vontade dos pais celestiais, a vontade do céu. Se não ajustarmos a vontade do céu, a vontade de Deus, não estaremos fazendo providência, mesmo que estejamos investindo muita energia. Levar uma vida que levanta condição de indenização mais do que condição externa em nossas missões. A prática do rondoquê, a prática das vigílias, as práticas do sermão, prática do dízimo, prática do testemunho, a prática da condição. Ter a certeza, perguntar na sala de chão, será que meu pensamento, meu sentimento está 100% alinhado com aquilo que os pais celestiais querem para mim? Com a expectativa? Será que não está um grau, meio grau? Se tiver uma porcentagem desviado, talvez você não veja problema agora. Talvez o problema vai aparecer nos seus filhos. Eu trabalhei com educação de jovens muitos anos, vocês sabem. E eu conheço jovens que cresceu vendo os pais criticar certa figura central, criticar o projeto Jardim, criticar a sede. Mas os pais não falavam, agora vamos abrir 3 minutos de crítica. Não, os pais falavam, eu acho que deveria ser assim, eu acho que deveria ser assado, eu acho que deveria ser assim. E quando esse jovem cresceu e veio para o programa de educação que o verdadeiro pai pediu para fazer no Brasil, para o Rio de Orã, para o Full Time, no quarto com os jovens, quando tinha que estabelecer uma condição, ele começava a falar para o jovem, eu acho que deveria ser assim, eu acho que a sede deveria ser assim, fazendo multiplicação do mal, saindo da sua posição, colocando seu próprio ponto de vista, porque ele nem sequer sabe por que os jovens têm que subir mais cedo para a sala de Tianxion, antes do rondoquê, mas ele coloca eu acho, porque ele cresceu vendo os pais falar eu acho isso, eu acho aquilo, não ficando quieto, não negando o teu eu, não conseguindo fazer alinhamento. Alguns centímetros desviados. Repita comigo, corrigir a emoção interna.
e em nossas missões, de acordo com a vontade de Deus, de maneira aceitável a Deus. O que é de acordo com a vontade de Deus? O que é aceitável? Coisas que estão dentro do princípio. Não é verdade? Sessão 5, finalzinho da sessão, vai estar falando isso no princípio de vida. Deus, ele tem ação de dar e receber, ele valoriza aquilo que o resultado está de acordo com o princípio. Existe nível de centralização. Centralização focalizada em si mesmo ou centralização focalizada na vontade do céu, de acordo com o princípio do princípio. Algumas pessoas fazem pergunta, né? Elas fazem pergunta falando assim: eu estou indo para casa, estou indo fazer aquilo. Ela não tem aquele exemplo assim: será que eu posso ir? Será que é da vontade dos pais celestiais? Não, fala, eu estou indo. O reverendo Kim, ele tem educado aqui no seminário que terminou, né, bastante sobre colocar Deus até na hora de comer. A melhor parte do prato tem salada, tem ovo frito, tem bife, tem macarrão, tem isso, tem aquilo. Você olha o que é mais gostoso, você toma o ponto de vista de Deus. Pai Celestial, vamos comer isso aqui, é porque é o que eu gosto mais. Lembrando o ponto, a missão de Abel não é dar direção para Caim, mas sim acertar a vontade de Deus e enviar, né, avisar para Caim. Então não tem essa depois de você falar, não, mas foi culpa daquela figura central, foi culpa daquele líder, mesmo porque diante de Abel existe a responsabilidade e existe Deus. E diante de Caim existe a responsabilidade e existe Deus. A missão do Abel é avisar, olha, vamos pela direita, vamos pela esquerda, vamos reto, vamos fazer isso. E nós precisamos procurar ter um entendimento mais elevado, um entendimento mais profundo e conectar nossas ações com aquela direção. E isso não quer dizer que nós não podemos falar, olha, mas eu estava pensando que seria melhor por aqui. Ele vai dizer, não, mas os pais celestiais falou por aqui porque o verdadeiro pai fez por aqui. Ah, então tá bom, então. Mas centralizado no que eu acho, eu simplesmente vou lá e começo a não cumprir com aquela direção. Em nossas missões. Por isso, Deus, como autor do princípio, relaciona-se com a criação indiretamente, tratando diretamente apenas aqueles resultados do seu crescimento que estão de acordo com o princípio. No domínio indireto de Deus, o resultado tem que ser de acordo com o princípio. Nossas missões têm formação, crescimento e aperfeiçoamento. Então, pontos básicos, se nós colocamos em prática pontos básicos do princípio, nós absolutamente conseguimos realizar a vontade do Senhor. Então, nós precisamos absolutamente entender que nossa prática, nossa atitude, nossa missão tem que ter resultados de acordo com o princípio. Ou a prática do princípio no dia a dia, como diz o presidente Samuel. E nossa missão é dar testemunho. Então nós vamos dar testemunho, nós precisamos dar testemunho. O testemunho no Chonilguk começa a partir da mobilização do mundo espiritual. Nós precisamos mobilizar o mundo espiritual. Começa a partir do momento que eu sinto que o mundo espiritual. Por isso que eu disse, não importa o lugar. Se tem sala Chuncheon, se você vai até a sala Chuncheon, então você vai conseguir perceber a ação do mundo espiritual. Focar em receber o sinal do mundo espiritual.
Eu quero conseguir alguém para me falar, para me ofertar na reunião de domingo. Domingo tem reunião para ver resultado de testemunho. Eu não quero que ninguém fique me olhando que eu não fiz nada. Não, você tem que focar no sinal que o mundo espiritual vai dar. E através de dedicação sincera, prestando atenção. Tem pessoas que é muito, muito distraída e não consegue perceber o sinal do mundo espiritual. Vamos relembrar aquela história do homem que estava agarrado a uma árvore e a água, depois de uma tormenta, tinha estourado alguns lagos, então estava enchendo aquele vale e já havia levado muita gente. E ele estava ali agarrado a uma árvore orando: Senhor Jesus, vem me salvar. Senhor Jesus, vem me salvar. Então aí passou um cara com uma canoa e falou: entra aqui. Ele falou: não, estou esperando o sinal do mundo espiritual, o sinal de que Jesus vai me salvar pessoalmente. E o cara foi embora. Aí passou outro com um jet ski. Vamos. Ô, monta aí, vamos embora, vamos embora. Ele falou: não, estou esperando o sinal do mundo espiritual, estou esperando que Jesus venha me salvar porque eu estou orando. O cara foi embora. Aí passou outra pessoa com um barco a motor. Ele falou: a água já está batendo no seu pescoço, daqui a pouco vai subir mais, você vai morrer afogado. Estou esperando o sinal do mundo espiritual. Então agora me fala a verdade: como o mundo espiritual vai dar sinal para esse cara? Ou como Jesus vai salvar ele? No final da história, ele morre, chega no mundo espiritual muito bravo com Jesus e com o mundo espiritual. Então, o mundo espiritual, Jesus fala para ele: a gente te mandou 3 sinais. Você é muito, muito, muito distraído, não é verdade? Então, às vezes não conseguimos sinal do mundo espiritual, então a gente tem que ter mais função, mais dedicação. Precisamos focar em receber o sinal do mundo espiritual. Até receber, ofertar devoção sincera, com objetividade e com a lista na mão. Tem que fazer uma lista, faça uma lista de alguém. Alguém que você queria levar para o mundo espiritual, levar para a bênção. Na bênção passada e você não conseguiu. Foca, faz essa lista, né? A gente está numa escalada, certo? Do nosso desenvolvimento. Minha transformação através do testemunho. Tem ou não tem coisas que você precisa transformar, que você precisa mudar? Níveis que você precisa alcançar? Sensibilidade que precisa adquirir? Tem ou não tem? Diz para mim. Sim, tem. E existe a providência pública dos verdadeiros pais, da restauração nacional, da restauração da sua tribo, do aperfeiçoamento familiar, e a providência individual, porque você precisa tornar-se um com Deus, templo de Deus, mente divina, alcançar a deidade. Você precisa, não é verdade? Então, a sala de Chanchon, testemunho na era do Chandigu, começa a partir da sala de Chanchon. Começa a partir de ter percepção da atuação do mundo espiritual e colocando em prática. Nós vamos ouvir sobre os 8 estágios dentro do testemunho. Nós sabemos que tanto Deus tem muito interesse no nosso filho espiritual, quanto Satanás também tem interesse no nosso filho espiritual. Certo? Nós precisamos ter vitória na prática de puxar o amor de Deus para converter as pessoas. Não é o meu próprio amor. Precisamos entender o fato de que nós precisamos crescer o nosso amor. Precisamos ter esse entendimento, precisamos ter essa compreensão. Às vezes a nossa capacidade de amar nos qualifica ou nos coloca na posição de servo. O amor do servo e o amor dos pais é a mesma coisa? Se nós percebemos que nós estamos na posição de servo, nós temos que achar uma necessidade daquela pessoa. Nós já ouvimos história. Uma pessoa que eu estava fazendo oração, de repente, por alguma razão, ela ficou muito braba e bloqueou.
e ela vai trabalhar todo dia de manhã cedo. Então, ela saindo da estação de ônibus, do terminal de ônibus, ela pisou em falso com tamanco e torceu o pé. E ela estava sem crédito, acho que ela tinha desligado, e, e por alguma razão eu passei ali, e como ela estava brava, estava bloqueado, eu pensei em ignorar. Mas depois eu falei, não, eu vou perguntar. Ela estava sentada, aí ela estava chorando. Eu falei, e aí? Ela falou, eu torci o pé, você pode me levar em casa? Eu falei, lógico, entra aí. Aí eu fui conversando, né? Levar mais ou menos 15 minutos para chegar na casa dela, fui conversando. E passou para outro nível, até ela poder vir e assistir às conferências. Então, nós precisamos ter aquela percepção. Qual ponto do curso Fórmula não estamos conseguindo subjugar aquela pessoa? Aqui estão alguns exemplos, mas tem mais exemplos, porque nós estamos dentro do curso Fórmula. Nós precisamos entender entendimento da restauração, de restaurar alguém. Em que nível nós encontramos na restauração desta pessoa? O que nós temos que fazer? O que precisamos fazer? Certo? Já tem um sistema pronto que o reverendo David King fez. Então, nós precisamos enraizando a cultura de educar através da prática do kit. Já nós sabemos o que fazer, tá certo? Não podemos nos contentar só em fazer. Precisamos ver o fato acontecer. Tem que acontecer alguma coisa. Por isso, está atento à percepção espiritual, ao acontecimento espiritual. Nosso amor tem que levar a pessoa a conhecer o caminho do princípio. Não é só a prática do kit ou a prática, eu estou praticando, por isso eu estou de boa. Não. Você precisa conseguir criar uma circunstância, certo? Para ver a coisa acontecer. Nosso amor tem que levar a pessoa tem que empolgar. Esse sistema de trazer a pessoa para assistir o kit 1, kit 2, tem princípios, e esses princípios precisam ser aplicados para funcionar. Tem uma regra, tem um jeito de fazer. O sistema e o método que vai acontecer algo, e que deve acontecer independente do ambiente. Na sua sala, na sua cozinha, na sua garagem, no seu escritório, naquele corredor apertado, com o celular, com o computador, com o televisor. O sistema deve estar rodando para o milagre de testemunha acontecer. Sala Chuncheon, aumenta a nossa frequência, a nossa Chonson e a prática do kit. Então aí vai acontecer algo, certo? E nós sabemos que muitas pessoas elas conseguem até trazer a pessoa, mas não conseguem entrevistar. Como eu estou fazendo? Esse é o dono de uma loja, uma ótica, ele também é médico. E ele veio assistir e eu estou usando aí o manual para fazer as perguntas para ele, porque no início ele se achava muito inteligente, sabia tudo. E quando ele assistiu às conferências e eu fiz as perguntas, ele percebeu, ele ficou com vergonha. Aí a próxima conferência ele prestou mais atenção. Mas não foi uma entrevista assim, eu sou um advogado entrevistando ele. Foi uma conversa, foi puro amor. O vídeo é um método que devemos olhar com amor. Ter amor por esses vídeos, assistir, ter entendimento. Minha preocupação maior é quando o convidado se interessa e qual assunto o despertou. Porque em algum ponto ali, por exemplo, o avô dele morreu e ele está muito preocupado se existe ou não o mundo espiritual. Então, ele vai se interessar pela ressurreição ou pela seção 6 do princípio da criação. O vídeo é uma forma de receber a palavra. Na aplicação do manual, percebemos aonde o convidado está tendo despertar e em que momento devemos dar a ficha e fazer a pessoa fidelizar, ajudar a pessoa a se comprometer e continuar. É o que precisamos saber observar.
né? Então, fazer a coisa rodar, fazer a coisa acontecer. A gente tem essa percepção, aonde ele grudou, aonde ele pegou. Ele interessou muito por ação da ICB, ele interessou muito pelo valor da criação. Então, quando nós aplicamos esse manual, esse protocolo, certo? Esse kit, isso é parte do que nós temos que fazer, do que nós precisamos fazer para que a pessoa possa fidelizar, para que a pessoa possa gostar, para que a pessoa possa continuar. Certo? A prática do vídeo, a prática das conferências, essa prática, ela é uma separação de Satanás. Certo? A pessoa fez cada um desse ponto, né? Você tem que ter esse capricho, você tem que ter essa prática, certo? E quando eu faço isso, melhora meu entendimento. Nossa, ele assistiu a introdução, agora tem esse tipo da criação, assistiu a queda, eu tenho uma cronologia, certo? Uma direção. E isso é absolutamente uma união com a nossa figura central, pelo amor de Deus. E a união com a figura central promove milagre. É verticalidade, é centralização. Aí sim, milagre de testemunho. Milagre de testemunho, milagre de educação, e aí milagre de bênção. Adiô? Milagre de testemunho, milagre da educação, milagre de bênção. Ou milagre da conversão. Precisa converter. Aí você escreve, né? Pai espiritual, o dia, a data, a igreja, o lugar. Até coloca foto dele aí. Você tem aquela ficha, não? Anda com aquela ficha. Pastor, estou estabelecendo condição de andar com a ficha do meu convidado 21 dias. É uma condição muito básica, né? Dobra e enfia na sua bolsa. Mas é uma condição, certo? Então, para milagres de testemunho, devemos enraizar a cultura de educar através da prática do kit. Não é só fazer por fazer, tem que ter esse, a gente tem que entrar nesse sistema, amar essa situação. A prática do princípio, né, kit educação, prática do amor, sentar ao lado. Sentar ao lado mesmo, ficar ali, não dormir, não ficar centralizado no celular, não ficar ali vendo o celular, não ficar distraído, prestar mais atenção do que um convidado, porque a minha frequência, a minha energia, a minha dedicação em prestar atenção, nossa, até eu não sabia esse ponto, falar assim para o convidado. Então isso vai contagiar. Repita comigo, por favor. O nível em que eu presto atenção contagia meu convidado. Não é verdade? Milagre não é algo que você alcança pelo esforço humano, mas é conseguido através da intervenção divina, o mundo espiritual, verdadeiros pais, Deus. Por isso eu preciso estar atento aos sinais, porque testemunha é uma condição de purificação, de crescimento, de aperfeiçoamento. É o curso Fórmula depois da bênção. Adiu. Vitória providencial, tempo providencial, direção providencial, velocidade providencial. Esse ano iniciamos a prática da visão 2027. Sunim, Sunim. É uma oportunidade para considerarmos sinceramente como alcançaremos a vitória providencial para restaurar a nossa nação. Para a nossa própria transformação. Eu vi pessoas que mudaram através de conseguir um filho espiritual. O tempo providencial, a era da assistência substancial ao Criador, os pais celestiais. A verdadeira mãe, ela disse, no dia 31 de janeiro de 2025, é o período de conclusão da providência celestial. É o período da conclusão. A conclusão de nossas orações, a conclusão de nossas orações mudou de acordo com esta era. A cerimônia de entrada no santuário Chonmun foi realizada. A gente precisa ainda entender pontos sobre a abertura do palácio, a abertura dos portões do céu. Entender, não é saber, sentir. A verdadeira mãe
está estabelecendo coisas novas, esclarecendo coisas novas, nós precisamos adaptar, entender e orar também para entender. É como eu disse, em 1º de janeiro de 2025. Damos boa-vinda à primavera da providência. Nos encontramos no 13º ano do Chonilguk, o período da conclusão da providência celestial. Além disso, no lema desse ano, ela proclamou: o 13º ano do Chonilguk é o tempo de auxiliar substancialmente nosso Criador, Champumunin, os verdadeiros pais, os pais celestiais. Ao proclamar isso, a verdadeira mãe forneceu nova diretriz para concluir nossas orações de relatório, certo? Né? Apoiando a Holy Mother em meu nome, com gratidão. Ela declarou isso. A verdadeira mãe, né, ela deu essa direção, apoiando como família, eu e como família. Em meu nome, Roberto Pascolato de Azevedo, uma família abençoada, a Ju. Então, nós damos as boas-vindas ao 13º ano do Chonilguk com a cerimônia de entrada no santuário, o escritório dos pais celestiais, certo? E aí sim, o mundo espiritual junto com o mundo físico trabalhar junto. A nossa verdadeira mãe, ela declarou esse período, a importância desse período. E durante o café da manhã, né, no início do ano 2025, ela relembrou sua determinação aos 17 anos. Até agora, a história humana tem sido centrada nos homens. Como resultado, houve constantes inquietações e conflitos e insensatez. A paz de um lar depende da mãe. A humanidade decaída precisa de uma mãe. Por entender isso, decidi assumir a responsabilidade. Isso é uma coisa muito profunda, que nós devemos divulgar, sem medo, falar claramente. A direção da providência sempre foi apresentada à humanidade por meio das figuras centrais, enviada pelo céu ao longo da história da providência da salvação. Agora, nesta era providencial do Chonilguk, a unigênita, a verdadeira mãe, a Holy Mother, enviada pelo céu, nos guia, definindo o curso para esta era. A verdadeira mãe também declarou: o cristianismo e as religiões do mundo devem reconhecer a Holy Mother. Quando fizerem, todos se desenvolverão e se unirão. O Senhor do universo e a Mãe Celestial, a Criadora que dá a vida. Sem uma mãe, a vida não pode nascer. Quando nós unirmos a mãe, a paz chegará a esta família, às nações e o mundo. Esta é a era em que se revela a presença, a muito oculta, da Mãe Celestial. Por meio dela, a família global da humanidade e a paz mundial serão estabelecidas. Não tem paz só com o pai. Não tem paz só com a mãe. Quando a verdadeira mãe chegou aqui em Jardim, ela disse: eu vim com os pais celestiais e com o verdadeiro pai. Nessa era providencial do Chonilguk, a filha unigênita, a verdadeira mãe, enviada pelo céu, define o curso para nós nesta era. O desejo da mãe é por fim a história da divisão e nos guiar em direção a um mundo de paz substancial. A feminilidade de Deus se expressa cuidado, proteção, paciência, compaixão e sabedoria. Devido à queda da humanidade, a ignorância da Mãe Celestial, a rivalidade, o poder, a violência e a ignorância persistiram. A verdadeira Mãe nos chama para nos unirmos a ela. Houve muita gastura, houve muita dor, houve muita coisa difícil. Então nós precisamos unir com a verdadeira Mãe, divulgar a existência da verdadeira Mãe. Como filha unigênita, a verdadeira mãe dedicou sua vida
a revelar a Mãe Celestial, cuja existência permaneceu oculta ao longo da história humana. Ela estabeleceu o status pleno da Mãe Celestial, buscando por fim a história da divisão e nos guiando em direção ao mundo de paz substancial em harmonia. Definir o aspecto feminino do Pai Celestial, Mãe Celestial, não é uma tarefa fácil. No entanto, a Bíblia apresenta aspecto da feminidade divina, que pode ser expresso como cuidado, proteção, compaixão, renascimento, paciência e sabedoria. Contudo, devido à queda, a história humana enfatizou qualidade como indiferença, rivalidade, juntamente consumo, poder, violência, opressão, ignorância. Como resultado, o conflito e a divisão persistiram, causando profunda tristeza ao coração dos pais celestiais. Agora, nesta era, a verdadeira mãe clama favoravelmente às famílias abençoadas, que vivam com ela, para que se una plenamente a ela e caminhe em direção à realização de um mundo de paz. E a verdadeira mãe, ela deu o lema para esse ano. Vamos nos tornar verdadeiros filhos e filhas do Chonilguk, que cumpra sua responsabilidade como povo escolhido em unidade com verdadeiros pais. O elemento final depende de nós. As famílias abençoadas escolhidas, cumpramos com nossa responsabilidade. O Chonxion, a sala especial de oração, é o lugar para formar o Chonson, de que precisamos para estabelecer o cumprimento da nossa responsabilidade. Vitória no tempo providencial. A era da assistência substancial aos pais celestiais. Direção da providência. Né? Unir-se com a Holy Mother. Velocidade da providência. Né? A atitude em que nós colocamos em prática aquilo que é pedido pela verdadeira mãe. Vitória providencial. Restaurar uma nação. Devemos refletir sobre o pedido dos verdadeiros pais. Os verdadeiros pais conhecem muito bem a nossa situação e, portanto, nos guiam para que cresçamos na fé e cumpramos nossa responsabilidade. Devemos nos unir às palavras da verdadeira mãe. O tempo providencial foi determinado pelos pais celestiais e a verdadeira mãe, a filha unigênita, nos presenteou com a orientação da providência. A verdadeira mãe emitiu essa nova proclamação, incluindo a frase, atendendo a Holy Mother Han, com gratidão. Então, nossa reflexão final, certo? Claro, caros líderes, famílias Chombo, famílias abençoadas, vamos fazer com que nossa mente, corações e consciência se una com nossa verdadeira mãe. E para conseguir isso, vamos ter arrependimento, gratidão e determinação. Esse é o pedido que nós estamos fazendo na vigília. Porque nós estamos numa era de ouro, a era de milagre. A verdadeira mãe disse, depois de vencer sua viagem à África, se você se junta a mim, milagres irão acontecer. É importante formar um líder que possa herdar a responsabilidade de Chongqing. Em particular, precisamos criar um líder que possa ler o coração da verdadeira mãe e ser uma ponte que apoie a terceira e a quarta geração. Um líder que não seja puro e inocente jamais poderá se candidatar a essa posição. Portanto, Chongqing é o lugar para se educar e oferecer Chongson para que todos os
defeitos e falhas seja eliminado. Agora precisamos viver à altura da era do Chonilguk. Então, na vigília, nós estamos orando, arrependendo, para ganharmos a capacidade e a determinação de ler o coração da verdadeira mãe. Em particular, precisamos criar líder que consegue ler, e a partir da Sala de Chonchon, em ressonância com os pais celestiais. Então, vamos nos purificar por meio da devoção sincera na Sala de Chonchon todos os dias, ou pelo menos 2 ou 3 vezes por semana. Nesse seminário de 40 dias, nós recebemos educação sobre isso, que terminou ontem. Devemos continuar essa dedicação em cada uma de nossas nações, com cultura de vigília, com a cultura de vida, auxiliando nossos verdadeiros pais, Chompomoni, como povo escolhido que uniu-se à nossa Holy Mother. Muito, muito obrigado. Tenha um excelente domingo, tenha um bom domingo, compartilhe com as suas famílias, compartilhe com os seus convidados, compartilhe com os seus vizinhos, com os seus parentes. Vamos criar a esfera do Chonilguk, a esfera da cultura do coração. E neste momento, como é um vídeo, eu gostaria de fazer a oração de bênção. Por favor, feche seus olhos, baixe suas cabeças. Vamos ficar de pé, todos, e vamos me acompanhar nesta oração. Amados pais celestiais, os amados verdadeiros pais do céu e terra e humanidade, nós encerramos esse sermão dominical hoje, dia 27. Encerramos o 7º mês desse ano. Amados pais celestiais, nos abençoe, pais celestiais. Abençoe a todos que chegaram até aqui, aqueles que acompanham via internet, para que nós possamos ganhar um nível de entendimento, um nível de coração, que nós possamos ter a percepção do mundo espiritual em nossas atividades de testemunho. Amado Pai Celestial, essa é a missão pedida a nós na era dos pais celestiais. É a missão pedida a nós, Pai Celestial, nesse tempo tão importante, a era de ouro. Depois que a verdadeira mãe voltou da África, ela falou, se nós unirmos a ela de coração, milagres irão acontecer. E nós já temos milhares de exemplos, milhares de testemunhos de que milagres aconteceram. Pessoas que estavam em seu leito de morte, por causa do chonson dos familiares, elas retornaram por mais um tempo aqui na terra para redimir seus pecados e se arrepender e unir de coração a providência do testemunho. Amados pais celestiais, abençoe todas as famílias, seus convidados, seus parentes. Abençoe, Pai Celestial, toda a segunda geração, todas as missões, todo lar, igreja, toda família Chombo. E assim, Pai Celestial, nós possamos fazer dedicação sincera em todos os sentidos. Desde a prática simples de lavarmos uma pia de banheiro, ao levarmos uma pessoa a assinar a ficha de bênção. Qualquer atividade possa estar visível a nossa sinceridade, a nossa seriedade, para corrigirmos nossa ação, para termos um resultado de acordo com o princípio, para que essa ação, dentro desse período de tempo, possa ser aceita pelo céu, por vós, e fazermos a diferença. Por isso, nesse momento, eu peço as bênçãos infinitas a todos que estão participando desse sermão, e seus familiares, seus amigos, seus parentes, amado Pai Celestiais. E eu oferto essa oração apoiando a Holy Mother com gratidão, em meu nome, Roberto Pasqualato de Azevedo, de uma família abençoada. Ádio, ádio. Tenha todos um excelente domingo.